que de acordo com o tempo da assinatura vocês acumulam pontos. Então é interessante entrar no site do Clube do Assinante, na home da Gazeta tem lá Clube do Assinante, vocês podem consultar a pontuação e também os prêmios disponíveis para troca, né? Então eu convido vocês a conhecerem o programa Fidelidade e utilizarem o Clube do Assinante, tá? O papo é bem informal, então participem, fiquem à vontade, tá? A gente conta muito com a participação de vocês e agradece muito a presença, tá? Com esse friozinho que eu estava preocupada que não viesse ninguém. Mauri, Paola, fiquem à vontade. Bom, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Para a gente é importante ter esse feedback com o leitor, porque na verdade vocês são as pessoas mais importantes, né, para quem escreve. Porque eu costumo dizer normalmente quando falo com estudantes de jornalismo que não há nada mais frustrante para quem vive da escrita que escrever e não ser lido. Porque esse é o nosso objetivo, é a gente escrever para que alguém leia, se interesse e reflita sobre aquilo que a gente está escrevendo. E então, esse retorno que vocês nos dão agora, estando presentes aqui, é muito gratificante e importante para a gente. Eu queria começar dizendo isso, né, que é muito satisfatório estar aqui diante de uma plateia assim, interessada realmente no assunto sobre o qual a gente vai tratar. É um bate-papo informal mesmo, então sintam-se bastante à vontade, perguntem depois, a gente só vai fazer uma introdução sobre o tema que vamos conversar aqui. E eu sou mais, assim, dado à escrita e não tanto à fala, então me perdoem de repente alguma inconveniência que eu fale, algum deslize, enfim. Porque na hora de escrever a gente pode pensar, reescrever, enfim, na hora que está falando vai fluir com naturalidade, então às vezes não é da forma mais apropriada. Se vocês se sentirem incomodados com uma exposição, com uma fala, por favor, se manifestem. Tá? Bom, o tema é cobertura de infância e está aqui a Paola também, que é uma pessoa que cobre muito bem essa área, e ela inclusive está numa instituição que é a Ciranda, que teve um papel bastante fundamental em algum momento na minha vida, quando a Paula Baena era representante, e que, pelo tipo de cobertura que eu fazia sobre a infância, me indicou para a ANDI, que é uma ONG de rede nacional que monitora a imprensa já há uns 15 anos e que sugere uma cobertura qualificada sobre a infância. Então, por indicação da Ciranda, à época, eu acabei recebendo em 2003 o título de jornalista amigo da criança, que é uma titulação que a ANDI concede a jornalistas que têm uma cobertura sistematizada sobre o tema, sobretudo com foco nos direitos da infância. Mas então, sob que ponto de vista eu particularmente gostaria de falar aqui da cobertura de imprensa? Gostaria de fazer assim de uma forma um tanto superficial, mas eu acho relevante, sobre um estudo que um sociólogo francês ele fez há muitos anos já, Philippe Arrier. Ele tratou sobre o papel da criança na história. Então, através de registros pictográficos, através de pinturas, enfim, imagens em geral, ele foi traçando qual o papel que a criança tinha na sociedade ao longo da evolução da humanidade. E até a Idade Moderna, a criança ela tinha um papel muito mais do que secundário. A criança não existia, na verdade, dentro da sociedade. Ela era vista como um adulto pequeno, que não tinha voz, não tinha representatividade, e até a Idade Média, se uma criança desaparecesse do seio da família, se morresse, enfim, ou se sumisse por alguma razão, isso não
implicava a sociedade não via isso como um problema, sabe? Tamanha a insignificância que a criança tinha para a sociedade e mesmo para os entes queridos, né? Foi a partir do século XVII ou XVIII que a criança passou a ter um papel central nos registros pictográficos. Então a criança, na hora de fazer o registro de família, o pintor ia lá, isso desde das famílias nobres até as realezas, né? A criança tinha um papel central, então ela passou a ganhar alguma importância. E agora, reportando isso para a cobertura de imprensa, muito recentemente a criança passou a ter um papel relativamente importante, não digo importante plenamente, mas relativamente importante na cobertura de imprensa no Brasil. E isso se deve muito, assim, em grande parte, ao papel da ANDI, que eu me referi agora há pouco. ANDI Comunicação e Direitos, que tem foco exatamente na infância e adolescência. Até poucos anos, criança e adolescente figurava nas páginas dos jornais, e eu digo jornal, isso extensivo também a outros meios de imprensa, como TV e rádio, mas eu falo jornal porque é o meio em que nós estamos aqui, inclusive ao lado das rotativas da Gazeta. Então, há alguns anos, a criança e o adolescente figuravam nas páginas dos jornais na seção policial. E muito graças ao trabalho da ANDI de ir qualificando os profissionais de imprensa, sugerindo pautas, falando sobre os termos mais apropriados para falar sobre o tema. Muitos de vocês certamente vão lembrar que até há algum tempo usava-se muito o termo menor, se referindo a crianças e adolescentes. E isso tinha uma carga pejorativa porque, como eu falei, aparecia muito mais nas páginas policiais. Então, criou-se um estigma muito forte no termo menor. Então, é um dos termos, por exemplo, que foram, se não varridos completamente, mas de boa parte da cobertura de imprensa quando trata sobre a infância e adolescência. Eu estou dando um exemplo mínimo do papel, da atuação da ANDI para qualificar a cobertura de imprensa sobre essa temática no Brasil. Mas não só isso. Hoje nós temos uma cobertura muito mais qualificada sobre a infância na imprensa brasileira. E por quê? Por que essa preocupação de a gente cobrir a temática da infância e qualificar esse tipo de cobertura? Porque toda criança e todo adolescente, por óbvio que pareça, mas é importante frisar, que ela nasce de um seio familiar, né? Uma estrutura melhor, com condições econômicas melhores, mas todos, né? Então, eu, por exemplo, tenho 3 filhos, né? Imagino que, se não a maioria, grande parte de vocês também tem filhos. E eu procuro, assim, entender que todos querem para os outros, as outras crianças e outros adolescentes, o mesmo bem que quer para os seus filhos. E eu procuro sempre pensar sobre isso quando eu estou tratando fazendo uma cobertura. Às vezes até eu penso comigo mesmo se eu não estou sendo muito tendencioso na hora de cobrir essa temática, numa defesa até intransigente dos direitos de infância e adolescência, independentemente de que classe social seja, de que raça seja. Eu acho que quem tem um filho acaba sentindo talvez a empatia por esse tipo de essas abordagens que eu costumo fazer, porque em que palavras que eu vou explicar? Porque
Enfim, se a gente conseguir hoje garantir os direitos da criança e do adolescente, a gente vai possibilitar que essas mesmas pessoas também lutem pelos direitos, quando adultos, de outras crianças e adolescentes, e assim a gente vai construindo uma sociedade melhor. Porque a gente não pode esperar a vida adulta para que as pessoas tenham seus direitos respeitados. Então vamos desde criança, desde muito cedo, né, a gente saber valorizar, assim como o Felipe Herrier mostrou ao longo da história, que as crianças eram negligenciadas até uma boa parte da evolução humana, e ele falou muito sobre a importância de se valorizar a criança, que tipo de implicações o acolhimento da família e da sociedade tem para a vida futura da criança. Eu imagino que da mesma forma, não há diferença hoje para as crianças de hoje. E a imprensa ela tem um papel fundamental, seja em que plataforma, seja online, seja na televisão, rádio ou impresso, tem um papel importante de construir no inconsciente coletivo a relevância que tem de preservar, de valorizar os direitos da criança e do adolescente, porque é a construção de um futuro melhor, não só para aquele público pequeno de hoje, mas para nós inclusive, né, que isso implicaria em menos relativizando o termo, né, transtornos sociais, aí, menos delinquência e tudo mais. Então, eu não quero me alongar muito no que eu vou falar, porque o Guido até me falou que normalmente a plateia que participa dos papos com a redação é muito participativa e faz muitas perguntas, então imagino que vocês têm muitos questionamentos a trazer, e eu também quero deixar a Paola falar um pouco, e se for o interesse de vocês, a gente pode até comentar em seguida sobre pontuar alguns trabalhos, algumas coberturas que a gente fez sobre infância e adolescência. A Gazeta, por exemplo, é o único jornal no Brasil que teve uma equipe de reportagem que percorreu todos os extremos do país. O Brasil é um país continental. Então, nós iniciamos em 2004 um projeto pelas fronteiras sul do Brasil, que foi continuado em 2005 pelas fronteiras norte. O ano passado percorremos a costa sul do Brasil, nas regiões portuárias, e esse ano fechamos o cerco ao Brasil com uma cobertura pela costa sudeste e nordeste do Brasil, sempre focado no tema da infância e do adolescente. E a Gazeta, então, se tornou o primeiro e único jornal do Brasil até hoje a se dispor a mandar uma equipe de reportagem tão longe, aos extremos do Brasil, para tratar de um tema tão relevante, né, que é a infância e a adolescência. E isso é um marco dentro do jornalismo brasileiro. Talvez a gente não tenha hoje a real dimensão do que isso representa para um jornal, mas talvez daqui a alguns anos, com um distanciamento histórico, quando a gente consegue ter uma visão mais global, hoje a gente consegue compreender melhor um fenômeno histórico de 2, 3, 4 décadas atrás, do que as pessoas tinham na época. Assim, imagino que as pessoas daqui 10, 15, 20 anos vão ter uma visão, quando estudar e tentar compreender o papel da imprensa, vai ver esse trabalho que o jornal desenvolveu. A importância que isso teve não só para algum veículo de imprensa, mas para a sociedade mesmo, de trazer à discussão algo tão relevante de assuntos em regiões tão inóspitas e distantes do núcleo de poder político e econômico do Brasil, como são as fronteiras, por exemplo, na região amazônica ou mesmo na região sul, onde é mais popular. Então, a gente pode agora, na sequência, eventualmente falar sobre esse tipo de cobertura, se for o interesse de vocês. Eu vou deixar a Paola falar um pouquinho, porque eu tenho uma dificuldade de parar de falar quando eu começo, então eu tenho que me policiar bastante. E eu não quero ser chato e tornar isso um monólogo, porque ao contrário, a proposta é que haja um diálogo, né? Uma interação mesmo da gente com vocês.